Olá, muito boa noite. Nós estamos ao vivo pela NGTV, agora com o programa Biografia. Esse programa de toda segunda-feira, onde nós recebemos pessoas com atuação destacada em Passo Fundo ou na região. A minha convidada de hoje, ela é presidente da Academia Passo Fundense de Letras, professora, psicóloga, escritora, palestrante, entre outras atribuições. Marilise Brockstedt Lesch, boa noite, obrigado pela presença, muito bem-vinda aqui à NGTV. Obrigada, que alegria poder participar dessa nova televisão que está surgindo agora e que promete muito. Já visitei o site de vocês e vi que tem muita coisa boa. É um privilégio estar aqui. Que bacana, estamos em constante crescimento, temos um mês de caminhada já, e a nossa intenção, de fato, é proporcionar para o espectador de Passo Fundo, de toda a região, um conteúdo diferenciado, né, com conversas que sejam bacanas e, obviamente, trazendo histórias, especialmente aqui no programa Biografia. Que legal. Falando em história, a Academia de Letras é pura história. Que joia. Marilise, tu não és passofundense de nascimento, né? Eu sou soledadense. Soledadense. Com muito orgulho. Adoro Passo Fundo, mas não saí de Soledade. Vieste para cá em que período, assim, depois da formação escolar? Eu fiz a minha faculdade aqui, minha primeira faculdade, com 17 anos, vinha de Soledade todos os dias, trabalhava no Colégio das Irmãs em Soledade, então voltava de tarde, vinha a Passo Fundo de noite fazer aula de inglês, e assim eu ficava várias horas do dia na estrada. E eu faço isso até hoje, porque depois vim morar em Passo Fundo quando eu casei, e inverti o caminho. Eu morava aqui e ia trabalhar na UPF da Soledade. Fez o processo inverso. Que Passo Fundo acaba para cidades do seu entorno, acaba sendo uma referência até hoje, né? A gente olha para a questão dos serviços como um todo, seja na saúde, na educação, as próprias atividades que nós temos do governo federal, como Receita Federal, uma série de serviços, Polícia Federal, tudo está concentrado em Passo Fundo. Então, é natural esse processo. Eu nem considero viagem. Soledade é Passo Fundo a Soledade, e eu tenho o sítio no meio do caminho, então já fica mais curta a viagem. A gente vai muito seguido a Porto Alegre também, meu esposo trabalha lá, então fica tudo na área. A formação inicial, então, no ensino fundamental, ensino médio, foi em Soledade. Em Soledade. Eu fiz daí o magistério, já tinha o sangue de professora na veia desde cedo, dava aula para as crianças que passavam na rua, na garagem lá de casa, colocava aquelas caixas de maçã que eu pegava na fruteira, e quando nasceram meus 2 irmãos mais temporões, quase matei os 2 no cansaço, porque eram meus alunos o tempo todo. Tanto que depois de fazer educação física, eu fiz psicologia, mas acabei continuando como professora por 37 anos. A escolha pela educação física se deu por alguma influência? Eu confesso que eu sou, até hoje, um pouco hiperativa. Sempre gostei de esportes a vida inteira. Na minha adolescência, eu jogava vôlei, então foi um caminho natural. Eu gostava de esportes e queria ser professora. Então, a educação física veio com tudo. Só que, desde o início da faculdade, eu já dava aula de piano no Colégio das Irmãs, na minha casa, para crianças, e comecei dando aula no Colégio das Irmãs para pré-escola. Então, fiz, depois da faculdade, uma pós-graduação em educação pré-escolar, onde eu me apaixonei pela psicologia. Trabalhei alguns anos como psicóloga infantil e, a seguir, assumi como psicóloga educacional, como me mantenho até hoje. E a passagem da educação física para a psicologia se deu por que? Justamente pelo trabalho com a pré-escola, que eu notei a importância do trabalho da psicologia infantil e decidi, então, fazer psicologia. E o que eu fui, ao longo do tempo do meu trabalho, percebendo que uma boa aula de educação física, muitas vezes, se o professor estiver bem preparado, ela pode ajudar, inclusive, a evitar problemas psicológicos na sequência da vida da criança. Bacana. Porque ali ela aprende muita coisa. E chegou a atuar como psicóloga clínica? Por 2 anos e meio só. Daí eu fiz o meu mestrado na área da educação e acabei iniciando atividades mais amplas na Universidade de Passo Fundo, assumindo supervisão de estágios e coordenação de pós-graduação,
E daí fui deixando de lado a psicologia clínica para ficar com a área de psicologia da educação também. Sim. E psicologia do esporte. E nesse período já começou com aulas na Universidade de Passo Fundo? Sim, já 25 anos atrás. Então, foi um longo período dando aula no curso de Educação Física, as disciplinas mais da área humanista, né? A parte de esportes, daí eu deixei um pouco de lado, como professora. Trabalhei basicamente com Educação Física para crianças. Certo. E essa questão, por exemplo, da universidade, ela te cativou? Porque aí você Sim. ficou um período todo, nós conversávamos antes de iniciar o programa aqui, que recentemente tu deixasse as atividades lá. Foram alguns anos à frente Isso, da... 24 anos na Universidade de Passo Fundo. Acho até que se as aulas fossem só no período diurno, eu continuaria até ser jubilada aos 70 anos. Mas dar aula à noite começou a ficar um pouquinho mais puxado. E também nós temos, a universidade tem campus, né? A gente tinha que viajar para dar aula nos campi. E daí, como eu tinha outros propósitos também, eu digo, bom, agora é a vez de eu me dedicar aos outros propósitos também, familiares, né? E a própria Academia de Letras e a escrita. Certo. Deixaste com muito carinho um livro aqui, antes de nós iniciarmos o programa, e acredito que foi o que te provocou inspiração para te tornares o que tu é hoje, até como membro da Academia Passo Fundense de Letras. Sim. Né? Esse livro aqui, Álvaro, tem uma história muito bonita. O meu pai era um leitor inveterado. Vamos ver se nós conseguimos mostrar a capa aqui. Se quiseres me alcançar, ou o Jackson. Isso, nas mãos ali o Jackson consegue colocar. Pode concluir. Esse livro aqui tem quase 100 anos. Dá para ver pelo interior dele, ó, que está todo já querendo se desmanchar. Tem muito cuidado com ele. Esse livro aqui era da infância do meu pai. Provavelmente tenha 100 anos esse livro, porque aqui aparece ano 1931, mas não é o ano da publicação, é um ano que o pai tinha escrito ali, né? 1931. A parte da publicação é uma página que estava faltando. E o meu pai era muito brincalhão. E, em decorrência, eu acabei sendo brincalhona também, né? Não é por acaso trabalhar com educação física na infância também. E estudar a psicologia da educação com base também na importância do movimento, que, aliás, é um dos livros que eu escrevi sobre a importância do movimento para a educação. E o meu pai brincava muito conosco. Nós somos em 5 irmãos. E quando eu me dei conta do valor desse livro, eu mandei encadernar e acabei fazendo cópias para deixar para os meus irmãos, para eu poder ficar com o original, né? E muitas das coisas que eu faço, que eu digo, vêm daqui. Né? Então, eu digo, quando eu faço cópias para dar de 1 aninho para filhos de amigas, eu digo que a criança não precisa de brinquedos, a criança precisa de brincadeiras. Então, há 100 anos atrás, mais de 1000 brincadeiras nesse livro aqui. É uma coisa incrível. Quase nada precisa de dinheiro. Inclusive, durante a pandemia, eu fiz cópia de algumas páginas e publiquei também nas redes sociais para orientar os pais que, por favor, brinquem com seus filhos. Então, isso é da educação física e é da psicologia. Pais, por favor, brinquem com seus filhos. É o meu lema de vida. E tu tens alguma aspiração em fazer com que esse livro seja reeditado de alguma forma? Na verdade, eu descobri uma gráfica que tem em Porto Alegre que faz cópias de livros que já estão com edição esgotada, obviamente, e esse aqui certamente está, né? Seria muito bacana. Tu está me dando uma boa ideia de fazer isso em grande escala. Sai com uma ideia né? aqui do programa. Viu? Uma grande escala. Eu fui fazendo cópias unitárias para os meus irmãos, Sim. filhos de amigas. Mas como são brincadeiras de uma época que a gente sente saudade, Sim. né? Daqui a pouco até uma opção para que as crianças de hoje possam conhecer essas brincadeiras. Exatamente. E está na hora de resgatar um pouco isso, né? Cada vez mais tem se perdido. Né? As crianças, cada vez mais, só diante dos seus celulares, tablets. Nem televisão, quase as crianças já não olham tanto, né? É só com aparelhos eletrônicos mesmo, né? Certo. Pequenos até. A história com a Academia Passo Fundense de Letras. Então, como é que ela se iniciou? É uma história bonita. Eu frequento a academia já há 20 anos, desde que o meu esposo ingressou, mais de 20 anos. E eu ingressei, acho que uns 15 anos depois que ele. Mas desde que ele entrou, eu comecei a participar e ajudar, e fui me inspirando nele também, que é um grande escritor. A minha mãe também é escritora, também já publicou livros. O meu pai era um leitor, não escrevia, mas lia muito. Então, eu sempre vivi nesse meio, né, cercada de livros, tanto na família quanto com o esposo.
E comecei a escrever, foi natural, né? Eu sempre gostei de ler e, quando a gente tem ideia na cabeça, tem que botar no papel. E compartilhar. Acho que essa é a ideia do livro, né? Poder compartilhar as ideias. Todo escritor quer ter leitores, né? E quando eu já tinha 2 livros publicados, a Santina Dalpaz e a Elizabeth Ferreira começaram: Marilise, tu tem que escrever para a academia. Digo, não é o momento, ainda sou muito jovem. E foi tanta a insistência que eu acabei, então, ingressando em 2010. E desde lá eu comecei a ajudar muito. Eu sempre digo, agora como presidente, que ser acadêmico não é um título, ser acadêmico é uma função. E assim eu levei o meu período todo, né, exercendo várias funções lá dentro. Então, o caminho para a presidência também acabou sendo natural, porque eu já aprendi muito, tinha aprendido muito com os presidentes anteriores. Eu sempre estava atenta. Eu acho que a aprendizagem ela se dá primeiro observando, depois ajudando e depois fazendo, né? Eu, particularmente, posso dizer que me aproximei mais da academia na sua gestão, embora eu conhecesse todo o processo, mas passei a ser convidado para executar alguns trabalhos e acabei vendo o quão árdua é a tarefa que vocês têm, mas quanto realizadora ela também é. O que eu tentei fazer, e ainda tento, me esforço e quero ainda mais fazer na minha gestão, é profissionalizar a academia. A gente sempre fez tudo de uma forma muito amadora, desde a parte dos protocolos, né, com os próprios acadêmicos conduzindo, e a parte também, desde sonoplastia, fotografia, era tudo feito entre nós, porque a academia é uma entidade sem fins lucrativos e que não tem fontes de renda a não ser a anuidade dos acadêmicos. E dentre os próprios acadêmicos, nós somos em 40, estamos com o Sodalice completo agora, 40 membros. A anuidade que a gente cobra não é suficiente para a gente poder ter uma secretária, para a gente fixa, né? Isso depende de cada presidente se dispõe a pagar. Então, a gente acaba fazendo tudo, né, de uma forma mais amadora. E eu estou, na medida do possível, tentando profissionalizar. Recentemente teve a comemoração dos 85 anos, um evento belíssimo lá no Clube Comercial, e foi emocionante para todo mundo que participou. Foi realmente, eu sou suspeita para falar, mas foi uma festa linda. E ficou linda porque tudo é lindo que tem lá, né? Os projetos que nós estamos executando, resgatei alguns projetos antigos, estamos criando novos. Atualmente temos 12 projetos literários. E um dos momentos de maior comoção na festa foi quando os nossos acadêmicos mirins ingressaram com os nossos símbolos. A Academia de Letras tem vários símbolos, né? Nós temos o nosso sino de bronze, o livro de bronze, as bandeiras, obviamente. Nós temos as nossas toalhas. Tem uma toalha de veludo alemão que tem quase 100 anos. É mais antiga que a própria academia. E a toalha bordada com o nome dos 200 acadêmicos que por lá já passaram. Recentemente, mandei bordar o nome dos 6 novos que entraram nesse ano, que até tu estavas presente, acompanhou. E essa toalha é uma das nossas relíquias, né? Cada vez que chega acadêmicos novos, a gente manda bordar os nomes deles. Já tivemos 36 presidentes, eu sou a 37ª presidente, e 200 acadêmicos, dentre os quais Antonino Xavier de Oliveira, Túlio Fontoura. Então, nomes muito fortes em toda a história do município, que, aliás, o desenvolvimento da Academia de Letras corre junto com o desenvolvimento da cidade, né? Muitos das nossas grandes entidades tiveram uma raiz lá dentro, né? O Instituto Histórico, a Universidade de Passo Fundo, o CTG Lalau Miranda. Então, dentre os acadêmicos, tinham pessoas que realmente faziam acontecer as coisas na cidade. E a Marilise, que o grande público talvez não conheça, que é a psicóloga, a professora, a escritora, a presidente da Academia de Letras, me cochicharam aí que você tem algumas outras paixões. Dá para revelar para o pessoal aí quais são elas? Eu acho que nasci para ser colona. Eu adoro mexer na terra. Será que é isso? Eu gosto muito de cultivar plantas, orquídeas em especial. Agora estou diversificando Essas um pouco. São uma referência sempre, né? Então, o meu momento relax da semana é quando eu vou para o sítio e fico literalmente capinando. Lá é a minha fonte de desestresse, é o lugar que eu realmente sou a Marilise
verdadeira. A lemoa que gosta de flores. E essa paixão vem também da família, pelo fato de ter talvez vindo de um lugar que não era tão urbano, né, como Passo Fundo? Sim, o meu pai veio de Pelotas, morar em Soledade, e ele sempre foi um cara muito dedicado em tudo que ele fazia. E ele foi um ornitólogo. Sabe o que é isso? Que cuida das É um orquídeas. não, ornitólogo é criador de aves. Criador de aves. Isso. Até hoje nós temos no sítio 2 casais de pavão. E o pai, desde criança, em Pelotas, criava passarinhos. E teve um período da vida dele que ele chegou a ter 15 espécies de fazões. Então, a gente sempre foi criada junto à natureza, tanto com flores quanto com animais. E o meu pai foi um grande filatelista também. E eu já te convido de antemão para uma exposição de selos que nós estamos organizando, eu e minha irmã, que vai acontecer a partir de final de julho na academia. Meu pai tinha uma coleção, um verdadeiro tesouro em selos, sendo que nos últimos 15 anos antes dele falecer, ele só colecionava selos de aves e de flores. Então, vai ser uma exposição bem curiosa. Vamos abordar esse assunto no programa que nós temos diário aqui, o Contraponto. Com grande prazer. Vai ser uma exposição muito linda. Que bacana. Me falaram também que tu terias paixão por fotografia, alguma coisa relacionada à gastronomia também. Sim, já tenho um livro publicado durante a pandemia. Fizemos já tínhamos o Papo de Evas por escrito do programa lá da TV Passo Fundo, e daí fizemos o Muvuca Gastronômica das Evas. Foi uma diversão. Gosto de cozinhar assim. E a outra, então, natureza, né? Cuidar de flores, gastronomia, escrever e a fotografia que tu trouxeste bem. Um dia eu perguntei para a mãe, mãe, por que eu estava volta e meia, recebia castigos na infância, me chaveavam no banheiro. Eu digo, mãe, o que eu fazia, né? Daí eu comecei a lembrar das minhas artes da infância, e uma delas era pegar a máquina fotográfica do meu pai, e quando ele mandava revelar o filme, tinha lá fotografias perdidas lá da Marilise, criança, querendo brincar com a câmera. Quando criaram aquela Love, aquela maquininha descartável, daí eu me esbaldei, né? Aí foi o sucesso. Dentre os amigos da adolescência, lá, acho que eu era a que mais tinha fotografias para serem resgatadas daquela câmera. E até hoje, brinco muito com fotos, adoro. Bacana. E daqui para frente, alguma questão de trabalho ainda na área da psicologia? Sim. Esse trabalho contínuo com a Academia de Letras? Como é que você projeta aí os próximos anos? Então, tenho planos bem importantes. Eu estou finalizando mais um livro chamado Princípios da Educação. Serão 14 capítulos, cada capítulo um princípio, cada capítulo uma oficina de formação docente. E estou escrevendo junto com algumas colegas, com alguns alunos, e a ideia é, a partir do ano que vem, a gente começar a visitar as secretarias da educação da região para propor a leitura desse livro e que cada escola e professores escolham quais os princípios que eles querem trabalhar em forma de oficinas para melhorar a educação no Brasil. Esse é o meu mote. O princípio da criatividade, o princípio da autonomia, da interdisciplinaridade, da corporeidade, da ludicidade. E daí cada escola escolhe qual daqueles princípios que os professores estão precisando, né, melhorar. Porque uma coisa é ter didática, a outra é ter princípios. O princípio é algo que se trabalha, que vem de dentro. A pessoa que tem princípios não precisa de muitas regras. Se eu tenho o princípio da inclusão, é certo que eu vou incluir o aluno que vai chegar a mim com dificuldades. E daí, o que fazer com aquele aluno, aí a pessoa que tem o princípio da inclusão ela vai encontrar meios. Então, é trabalhar pela psicologia da educação, os princípios da educação. Falando em princípios, um princípio, uma frase, um conceito que guia a tua vida? É mens sana in corpore sano. Mente sã em corpo são. O que vem primeiro a gente não sabe, né? Tem que cuidar dos dois. Um vai melhorar o outro. Se a tua cabeça está boa, o corpo vai ficar bem. Se o teu corpo está bem, a tua cabeça também vai melhorar. Esse é o meu princípio de vida. Que bacana. Marilise, foi um prazer contar com a tua presença. Obrigada. Parabéns pela belíssima história. Né, e agradeço mais uma vez. É com muita satisfação que eu te recebi aqui para contar um pouquinho, pelo menos, dessa história e parabenizar por todo o trabalho, pela tua ação aqui na cidade de Passo Fundo, que certamente vai deixar, já deixou e vai deixar mais marcas ainda. Que bom. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar minhas ideias. Muito bem. E ideais. Tá certo.
Nós retornamos amanhã com o Contraponto ao vivo às 7h30 da noite, e o Biografia é sempre todas as segundas. A todos vocês, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A todos, uma ótima noite.